Olá, querido amigo, tudo bom? Que prazer estar mais um momento aqui com vocês, meditando na Palavra de Deus. Queria pedir logo de início para que você siga a nossa página, ative o sininho, para que todo dia às 7 horas você ali receba o aviso e possa estar recebendo de primeira mão a nossa meditação. Divulgue também para os seus amigos. Logo aí embaixo está escrito compartilhar. Você pode compartilhar em seus grupos de WhatsApp para que as pessoas também tenham acesso a essa meditação, tá bom? Vamos então hoje estudar Daniel capítulo 1, apenas os versos iniciais. Vamos lá? Daniel 1, verso 1 diz assim: No ano terceiro do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém, e a sitiou. E o Senhor lhe entregou nas mãos a Joaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus a este. Levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e a pôs na casa do tesouro dos seus deuses. Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real como dos nobres, jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento, e que fossem competentes para que assistisse no palácio do rei e lhe ensinasse a cultura e a linguagem dos caldeus. Verso 5. Determinou-lhe o rei a ração diária das finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fosse mantido dos 3 anos, ao cabo do qual assistiria diante do rei. Vou ler até aqui, depois a gente lê o restante comentando. Aqui a história conta que o povo de Israel foi cativo da Babilônia. O povo de Israel ele foi cativo em vários momentos. E aqui, nesse momento, foi cativo da Babilônia. E assim foi levado príncipes, homens de Deus, para viver no meio da Babilônia. O rei ali queria jovens para que ensinasse da cultura, da linguagem dos caldeus. Dentre eles estava Daniel e seus amigos. O interessante é que o texto fala que até a alimentação o rei escolheu, a ração que eles deveriam comer. Só que aí havia um problema para Daniel e seus amigos. No verso 6 diz assim: Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhe pôs outros nomes, a saber, a Daniel o de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abidnego. E aí o verso 8, que é o verso bonito, que diz assim: Resolveu Daniel firmemente não se contaminasse com as finas iguarias do rei, e pediu, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que não lhe permitisse não se contaminar. Daniel estava em outra cultura, estava em outra nacionalidade. Agora era um escravo. E as pessoas costumam dizer que escravo não faz a sua vontade, escravo não tem querer. Mas Daniel tinha princípios. Daniel e seus amigos sabiam ao Deus que servia, sabiam o que era correto. E princípios não se negociam. Princípios são imutáveis, independente do local, da cultura, da forma que se vive. Você precisa manter o que é certo. E ali Daniel estava representando o povo de Israel, e ele precisava representar principalmente a Deus. Daniel não negociou, Daniel tomou a decisão de não se contaminar. Chegou para o chefe dos eunucos e disse: eu não quero me contaminar com vinho e alimentação. Esses alimentos que vocês aqui comem não é correto, esse vinho não é correto. A história conta que o chefe dos eunucos ficou com medo de Daniel não comer daquele alimento e ficar fraco. De Daniel, ao não comer, ter uma aparência que não fosse boa. E ali então o rei ficasse ofendido e provocasse um problema para o chefe dos eunucos. Até no verso 10 ele diz que tinha medo do rei, porque poderia ser punido se assim fizesse. Mas Daniel pediu que fizesse um teste. E depois desse tempo ele viria se Daniel e seus amigos estavam bem ou não. O verso 12 diz: Experimenta, peço-te, os teus servos 10 dias, e que se nos deem legumes a comer e água a beber.
Olha a alimentação que Daniel queria: legumes e água para beber. Então se veja diante de ti a nossa aparência e a dos jovens que comem das finas iguarias do rei. E segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e experimentou os 10 dias. E o que foi que aconteceu? Olha o verso 17. Ora, a esses 4 jovens Deus deu o conhecimento, a inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel deu a inteligência de todas as visões dos sonhos. Então, foi notado, pela sua aparência, que eles estavam diferentes de maneira mais saudável. Vale a pena, amigo, confiar em Deus. Vale a pena ser fiel a Deus e colocar-se à disposição de cumprir o que Ele manda. Daniel e seus amigos foram resistentes de não fazer o que o rei queria, porque sabia que é melhor obedecer a Deus. Muitas das vezes o mundo, Satanás, nos levará a duvidar se vale a pena ser fiel. Queridos, acredite na palavra de Deus. Confie de que quando somos fiéis, sempre temos recompensa. A aparência de Daniel era diferente. A vida de Daniel diz que Deus deu a ele sabedoria, inteligência. A forma que a gente come e vive contribui para termos ou não saúde. Então, por isso que precisamos pensar da seguinte maneira, que tudo que comemos ou bebemos, quer comais, quer bebais, tudo tem que ser para a honra e glória de Deus. A busca da santificação tem a ver também com aquilo que fazemos. Muitas pessoas pensam que é santificar apenas o pensamento, santificar apenas o coração, as ações. Não. Para que essas ações sejam santificadas, a gente precisa santificar os nossos sentidos, o nosso paladar, o que a gente está ouvindo, o que a gente está cheirando, o que a gente está vendo. Ao santificar os sentidos, nós estamos cumprindo a vontade de Deus. Então, nesse dia, querido, haja como Daniel, seja firme nos princípios, não negocie o que é verdade, o que é certo. Haja de maneira correta e o mundo reconhecerá que você é diferente porque cumpre a vontade de Deus. Que a bênção do Senhor recaia sobre a sua vida, assim como caiu na vida de Daniel. Que a bênção da sabedoria, da inteligência, da saúde recaia sobre você também. Vamos orar? Querido Deus, ó Pai, nos dê, Senhor, saúde, discernimento para fazer aquilo que é certo nessa sociedade mal. Um mundo onde prega que a alimentação não precisa mais ser cuidada, não precisa mais vigiar naquilo que a gente fala e faz. Ó Senhor, nos ajude a cumprir a Tua vontade e vivermos uma vida santa para a Tua honra e glória. Que nossa saúde, Senhor, seja também um testemunho de como o Senhor tem cuidado e permanecerá cuidando de nós. Nos dê um dia em Tua presença, no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Que Deus te abençoe, querido amigo. Abençoe e guarde você e sua família.